O que é o direito à reclamação em saúde? Todas as pessoas que frequentem, utilizem ou acedam a estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, independentemente da sua nacionalidade ou residência, podem reclamar relativamente à atividade desses estabelecimentos. Quais são os motivos para reclamar? Pode reclamar sobre problemas relacionados com a qualidade do atendimento, comportamentos inadequados, condições das instalações do prestador de cuidados de saúde, questões financeiras, tempos de espera, tempos máximos de resposta garantidos, entre outros assuntos. Como apresentar uma reclamação? Antes de reclamar, contacte o prestador de cuidados de saúde que poderá prestar apoio e informação para alcançar uma solução. Se não resultar, pode reclamar de várias formas. No livro de reclamações do estabelecimento, em formato físico ou eletrónico, por correio postal ou eletrónico, para o prestador ou para a ERS. E ainda no formulário disponibilizado no site da ERS. Seja objetivo quanto aos factos e junte documentos úteis. Lembre-se de que a utilização de plataformas digitais distintas não garante que as reclamações chegam ao conhecimento do prestador e da ERS. Reclamar é uma forma de garantir que os seus direitos são respeitados e de contribuir para a melhoria dos serviços de saúde. Após a reclamação, os prestadores analisam eventuais falhas e adotam medidas corretivas. A ERS monitoriza o seguimento dado à reclamação e, caso as medidas sejam insuficientes, pode emitir instruções, recomendações ou aplicar sanções. Se a reclamação abordar matéria excluída das competências da ERS, será encaminhada para a entidade competente. Para melhor reclamar, conheça os seus direitos e deveres em www.ers.pt/utentes/direitos e deveres dos utentes. Se tiver dúvidas, faça um pedido de informação. www.ers.pt. ERS, pela saúde de todos. Olá, bem-vindos a mais um webinar da série Melhor Tipificar. E hoje o tema é cuidados de saúde e segurança do doente. Vamos estar aqui nas próximas 2 horas a falar sobre este tema. No entanto, como é hábito, por questões legais, informar os participantes que cumprimos as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, ao estarem inscritos neste webinar, estão a aceitar que todos os dados que possam ser exibidos possam ser também eles usados nas plataformas da entidade reguladora da saúde. Este evento de hoje é dedicado principalmente aos profissionais com intervenção direta e indireta no processo de tratamento de reclamações de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Vamos ter nos próximos 120 minutos a presença do Carlos Miranda, do Miguel Carvalho e da Sofia Nunes. São eles que nos vão acompanhar neste tema de cuidados de saúde e segurança do doente e passo desde já a imediata palavra ao Carlos. Obrigado, Vítor. Bom dia. Bem-vindos ao webinar sobre tipificação. Hoje debruçamos-nos sobre o tema cuidados de saúde e segurança do doente. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença, o interesse, a participação nestes eventos organizados pela ERS. É com muita satisfação que constatamos o elevado número de participantes neste e nos webinars já realizados. Este é, portanto, o último de uma série de 6 webinars, 5 já realizados, dedicados à tipificação. Recordo os temas já abordados nos webinars anteriores. O primeiro webinar sobre a importância da tipificação e da sua uniformização. O segundo sobre questões financeiras. 2 webinars sobre acesso a cuidados de saúde. E na semana passada assistimos a webinars sobre a focalização no utente. O objetivo principal destes webinars é garantir uma melhor eficiência e melhoria contínua na gestão das reclamações, bem como a obtenção de dados fiáveis, com a correspondência da tipificação com o conteúdo das reclamações. Os oradores de hoje têm formação de base na área da saúde e tratam sobretudo de processos de reclamação do tema de cuidados de saúde. Estamos a falar de tipificação de reclamações, por isso, hoje dirigimos-nos essencialmente nesta série de webinars a profissionais que sejam responsáveis pelas reclamações no seio dos prestadores de cuidados de saúde.
A entidade reguladora realiza outros eventos online e presenciais dedicados a vários direitos dos utentes e dirigidos a diferentes públicos-alvo, como profissionais de saúde, utentes, etc. Temos também um importante foco na divulgação de informação e na realização de sessões de esclarecimento, concretamente sobre o direito à reclamação e sobre a gestão de reclamações. E face ao exposto, a entidade reguladora da saúde disponibiliza a informação dedicada e adequada a cada contexto e público-alvo no âmbito destas temáticas. Como referi, o tema de hoje é relativo aos cuidados de saúde e segurança do doente. Este é um tema muito específico e está diretamente relacionado com a prestação efetiva dos cuidados de saúde, com a humanização dos serviços prestados e com os procedimentos adotados pelos prestadores de cuidados de saúde, para responder às necessidades e expectativas reais dos utentes na garantia dos seus direitos. Na continuidade dos webinars anteriores, mantemos a mesma metodologia, ou seja, começaremos com um breve enquadramento sobre as competências e intervenção regulatória da entidade reguladora. Depois faremos uma incursão pelo website da entidade reguladora para identificarmos os conteúdos informativos associados ao tema e que podem auxiliar a analisar e a tipificar as reclamações. De seguida, iremos proceder à concretização do que é tipificado no que concerne aos cuidados de saúde e segurança do doente. Teremos também um momento de resolução de casos práticos para que possamos aplicar o que será abordado neste webinar. Para isso, vamos utilizar a plataforma Kahoot, mais uma vez, e quando chegarmos a esse momento, daremos todas as informações necessárias para a sua utilização. No final do webinar e após o intervalo, como habitual, contaremos com um espaço de perguntas e respostas que poderão colocar no espaço de interação ao longo da apresentação. Entretanto, preparamos um pequeno vídeo tutorial de como devem ser selecionados os temas e assuntos relevantes para o qual peço a vossa atenção. A árvore de temas assuntos visados, adotada pela ERSE e disponível no formulário de submissão de reclamação, elogio e sugestão, tem 2 níveis. O primeiro nível corresponde à listagem de grandes temas e encontra-se visível por defeito. Para aceder ao segundo nível, que contempla assuntos mais concretos, deverá selecionar o tema que pretende, que abrirá as opções ali disponíveis. É possível selecionar mais do que um tema e, dentro de cada tema, mais do que um assunto. Se o prestador apenas selecionar o tema, vai, ao mesmo tempo, selecionar todos os assuntos. Por isso, deve garantir que acede ao segundo nível e apenas seleciona os assuntos visados. Ora então, muito bom dia a todos. Vamos então começar por falar um pouquinho sobre as competências e a intervenção regulatória da ERSE. A entidade reguladora da saúde é uma pessoa coletiva de direito público e tem a natureza de entidade administrativa independente. Está dotada de autonomia administrativa e financeira, autonomia de gestão, independência orgânica, funcional, técnica e tem património próprio, tudo essencial à sua independência e isenção. A ERSE tem vários poderes que foram conferidos pelos seus estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei nº 126 de 2014, essenciais à sua atividade. E são eles os poderes de regulação, de regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios. A missão da ERSE é a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, tendo a particularidade de regular tanto o setor público, mas também os setores privado, social e cooperativo. E, posto isto, um dos objetivos de regulação da ERSE consiste em garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes e, portanto, competirá à reguladora garantir o direito à reclamação. Isto posto, importa então referir como é que a ERSE pode garantir esse direito. De facto, este direito à reclamação é garantido através da apreciação das queixas e reclamações e, no âmbito das reclamações, através da monitorização do seguimento dado pelos prestadores de cuidados de saúde às mesmas. Também cabe à ERSE, no âmbito do direito à reclamação, promover a capacitação dos utentes, bem como a adoção de medidas de melhoria da qualidade pelos prestadores, tomadas na sequência da análise das reclamações, tal como vimos no vídeo inicial. Assim, com a análise das reclamações, pretende-se atingir a melhoria contínua dos cuidados. Reparem que as reclamações são uma importante fonte de informação que é crucial para a atividade regulatória da ERSE, como podem verificar nesta figura. Note-se também que a análise agregada das reclamações permite identificar restrições ao acesso a cuidados de saúde e falhas de qualidade e segurança que estejam a acontecer no sistema de saúde. Isto permite uma análise agregada e consequente identificação de padrões no comportamento dos prestadores, o que permite intervenções regulatórias antecipadas e em tempo.
Por outro lado, podem ser originados processos de inquérito que visam o tratamento e uma investigação aprofundada de factos que foram previamente analisados, no caso em concreto, em sede de um processo de reclamação. Estes processos podem culminar com a emissão de ordens e instruções, bem como recomendações ou advertências individuais. Depois temos também os processos de monitorização, que são processos administrativos que permitem o acompanhamento do nível de cumprimento dos prestadores, bem como a monitorização do seu comportamento quanto a obrigações dos mesmos, e que podem visar os mais variados temas, sempre relacionados com os direitos dos utentes. Os processos de contraordenação são também uma manifestação dos poderes sancionatórios da ERSE. Assim, relativamente a infrações cuja apreciação seja da sua competência, a ERSE deve desencadear os procedimentos sancionatórios adequados, adaptando as necessidades e medidas cautelares, aplicando também as devidas sanções que podem ser coimas, por exemplo. Uma reclamação também pode originar ações de fiscalização, porque, na verdade e concretamente, a análise das reclamações possibilita a identificação de situações que devem ser analisadas in loco por equipas de fiscalização da ERSE, que são compostas por vários elementos e de diferentes áreas de formação. Ainda, e não menos importante, relativamente à resolução de conflitos, no que diz respeito à mediação ou conciliação, é imprescindível dizer agora que se trata de um meio extrajudicial e alternativo, em que as partes são auxiliadas por um terceiro imparcial, no caso por um técnico mediador da ERSE, e através do qual procuram voluntariamente chegar a um acordo que resolva o conflito que as opõe. Portanto, poderá ser dirigido à ERSE um pedido, caso se verifiquem desacordos ou litígios que cumpram os requisitos para a implementação deste meio alternativo de resolução de conflitos. Podem também ser elaborados estudos a partir da análise de reclamações. Por outro lado, a ERSE também pode decidir encaminhar a reclamação para uma entidade externa, considerada competente, quando é confrontada, por exemplo, com factos que não se incluem nas suas atribuições. E, finalmente, as reclamações possibilitam ainda a emissão de alertas de supervisão ou notas informativas, conforme é do vosso conhecimento. Ora, considerando o exposto anteriormente, é importante estabelecer agora o ponto de que a correta tipificação é essencial para que consigamos gerir da melhor forma as reclamações e extrair delas informações. Já sabemos que a ERSE regula a atividade de estabelecimentos com dimensões, níveis de complexidade, valências e volumes de produção muito diferentes. Esta realidade obrigou à criação de uma árvore de temas-assuntos, como o vídeo que passou anteriormente, que abrangesse o máximo de assuntos que se aplicam a cada um dos setores dos prestadores de cuidados de saúde, sejam eles do foro público, privado, social ou cooperativo. E nesta medida importa dizer que há assuntos que são típicos de determinado setor e outros que serão transversais. No caso de hoje, o tema Cuidados de Saúde e Segurança do Doente é transversal a todos os prestadores, independentemente da sua natureza ou tipologia. Contudo, o assunto relacionado com taxas moderadoras ou regras de SIGIC aplicam-se apenas a prestadores do setor público. E agora passo a palavra ao colega Carlos. Tivemos a oportunidade de ver esta mesma tabela no webinar anterior, em que os dados expostos foram retirados do relatório de reclamações do primeiro semestre de 2025, este publicado no website da entidade reguladora. Podemos ver que nas reclamações com ocorrência no primeiro semestre de 2025, verifica-se uma variabilidade nos temas mais mencionados, dependendo do setor, o público, privado, social ou cooperativo, e da tipologia em si, com ou sem internamento. De facto, o tema de cuidados de saúde destaca-se em prestadores do setor público com internamento, enquanto o tema acesso a cuidados de saúde é mais frequente nos prestadores do setor público sem internamento. Quanto ao setor privado, com e sem internamento, as reclamações sobre questões financeiras e cuidados de saúde são as mais comuns, enquanto no setor social ou cooperativo, o tema, novamente, cuidados de saúde é o mais mencionado, independentemente da tipologia de cuidados. Realmente constatamos que o tema cuidados de saúde e segurança do doente destaca-se em prestadores do setor público e social com internamento. Contudo, é um tema que encontra uma expressividade significativa em todos os setores. Em forma de curiosidade e para se ter uma noção, cumpre referir que do universo de 53.713 processos de reclamação remetidos à entidade reguladora com factos ocorridos no primeiro semestre de 2025,
10.198 destes processos foram mencionados constrangimentos em relação a cuidados de saúde. Especificamente agora sobre o tema cuidados de saúde e segurança do doente, o assunto sobre o qual incide o maior número de reclamações analisadas pela entidade reguladora é a adequação e a pertinência dos cuidados de saúde / procedimentos, seguido da qualidade técnica dos cuidados de saúde / procedimentos e da qualidade de informação de saúde disponibilizada, o que já demonstra por si a importância deste webinar. Aqui temos a tipificação de processos efetuada pelos prestadores de cuidados de saúde quando submetem a reclamação. O assunto mais vezes utilizado, estes mencionados, são também os que apresentam mais situações tipo erradas. Mas quando avançamos para a sua descrição, vai tornar-se mais claro a distinção entre esses assuntos. Passo a palavra agora ao Miguel para darmos continuidade à nossa sessão. Bom dia a todos. Vamos agora fazer uma breve visita ao website da ERS, por forma a termos contacto com alguns conteúdos informativos que vos poderão ajudar a melhorar a tipificação de reclamações. Aqui na barra principal temos a área utentes e, se entrarmos, temos aqui a primeira secção, direitos e deveres dos utentes, onde podemos consultar a publicação Direitos e Deveres, também já referida nos anteriores webinars desta temática e que já vai na sua 14ª edição desde que foi inicialmente publicada em 2021. Voltando aqui à barra principal, temos a área prestadores e na secção submissão de reclamações podemos encontrar o guia de apoio ao utilizador do SGREC, que pode ser consultado pelos prestadores, e ainda o guia de preenchimento do formulário RSP, que também pode ser acedido através desta secção. Por fim, a informação sobre processos REC submetidos à ERS pode ser também consultada pelos prestadores, remetendo-vos para a página do relatório do Sistema de Gestão de Reclamações elaborados pela ERS. Ainda na área prestadores, novamente aqui na barra principal, podemos encontrar várias perguntas frequentes, um conjunto de perguntas que pode ajudar também na análise e na tramitação de reclamações, mas também apoiar em outras obrigações dos prestadores de cuidados de saúde. Ainda na área prestadores, aqui na barra principal, conseguimos também aceder a alertas de supervisão, comunicados e informações. Podemos encontrar aqui, se acedermos ao conteúdo informações, ao guia prático de prestação de teleconsultas. Foi criado na sequência da emissão do Alerta de Supervisão 7/2024, no qual se agrega um conjunto mais detalhado de diretrizes a serem seguidas pelos prestadores no efetivo cumprimento da lei, concretamente no âmbito da telesaúde. Ele pode ser descarregado através deste ícone e remete-vos para o guia prático. Agora, voltando à barra principal, na área atividade, supervisão, podemos encontrar as deliberações emitidas pela ERS e onde podemos encontrar a matéria de direitos de acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Também aqui conseguimos encontrar uma secção relacionada com a qualidade da prestação de cuidados de saúde e segurança do utente, tema que serve de base a este webinar. Se entrarmos aqui nesta secção, conseguimos selecionar depois as instruções e as ordens e vamos aqui entrar nas instruções, onde podemos encontrar, por exemplo, logo aqui a primeira, o processo ERS 008/2025, onde pode ver-se a emissão de uma instrução a um prestador com o problema de base, procedimentos de administração farmacológica. Ele pode ser descarregado através deste ícone. Se retrocedermos, temos ainda outro processo. Vamos aqui ver o ERS 39/2025, onde pode consultar-se uma emissão emitida a uma unidade local de saúde relativamente ao processo de base, procedimentos de identificação de utentes na realização de MCDTs. De salientar que
estes documentos de extrema importância que aconselhamos e convidamos todos os prestadores a conhecer, uma vez que, mesmo não sendo dirigidos à sua entidade ou estabelecimento, poderão clarificar e apoiar no processo de melhoria contínua e na acomodação das devidas instruções para a sua prática. Voltando aqui à área destinada à supervisão, aqui ainda na barra principal atividade, voltando aqui, encontramos os alertas de supervisão emitidos pela ERSE. Estes alertas de supervisão funcionam como avisos à navegação, ou seja, a todos os prestadores que são regulados por esta reguladora. E aqui, no âmbito do tema Cuidados de Saúde e Segurança do Utente, vamos aqui ao ano de 2024, relacionado ainda com aquilo que já foi dito. Temos o alerta de supervisão 7/2024, no qual a ERSE alerta todos os prestadores sobre os direitos dos utentes na prestação de teleconsultas, orientando-os para os seus deveres na prestação desse cuidado. Finalmente, na área comunicação, onde poderão ver aqui na secção Eventos, poderão encontrar vários vídeos, publicações, apresentações, webinars, jornadas. Aqui destaco, por exemplo, o Fórum 20 anos, 20 temas, onde foram abordados 20 temas em representação do 20º aniversário desta reguladora. E onde podem consultar e visualizar as gravações de várias comunicações, nomeadamente, se formos aqui consultar todos os 20 temas, temos, por exemplo, precauções básicas do controle de infecção em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, desinfecção e esterilização de dispositivos médicos e tratamento de resíduos, requisitos aplicáveis aos cuidados de saúde ligados à estética, direito à reclamação à perspectiva dos utentes e tramitação de reclamações, sugestões e elogios. E saliento ainda as nossas jornadas ERSE, voltando aqui à barra principal, área eventos, as nossas jornadas, direitos e deveres, no qual a ERSE pretende criar um espaço de reflexão sobre os direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde, sendo que no ano corrente de 2025 o tema em destaque foi a humanização dos cuidados de saúde. E assim voltamos à nossa apresentação. Vamos agora fazer, antes de nos debruçarmos sobre os temas de cuidados de saúde e segurança do doente, importa rever uma orientação que tem sido transmitida desde o primeiro webinar relacionado com esta temática. A pergunta-se como é que os prestadores devem tipificar. E respondendo a esta questão, para a ERSE garantir uma atuação contemporânea nos assuntos de maior gravidade e complexidade, os prestadores de cuidados de saúde devem tipificar de acordo com os factos reclamados, ou seja, considerando aquela que foi a percepção do utente sobre a situação ocorrida, não devem refletir a posição do prestador sobre os factos reclamados, é no campo das alegações, do formulário ou em documento anexo que o prestador se deve pronunciar sobre os factos em causa, não devendo entender com a tipificação a assunção de que o prestador concorda ou não com a percepção do utente. Selecionar todos os temas assuntos que forem referidos pelo reclamante e, posteriormente, os técnicos da ERSE podem ou não retipificar a reclamação, tendo em consideração os factos apresentados pelo reclamante. A tipificação inicial pelo prestador tem em vista uma melhor distribuição e priorização da leitura de reclamações, elogios e sugestões por parte da reguladora. Como já referi, tipificar é diferente de concordar com os factos reclamados, bem como é diferente de decidir a intervenção da entidade reguladora sobre os factos em causa. Da tipificação, a entidade reguladora não toma nenhuma decisão relativa ao processo em causa. Comecemos então a densificar os assuntos do nosso tema, cuidado de saúde e segurança do doente.
Antes de avançarmos pelos vários assuntos deste tema, conforme já podem ver no slide em exibição, dar nota de que, por certo, muitos dos que nos assistem já sabem que o assunto Covid-19 está inserido nos diversos temas da nossa árvore de temas assuntos, para conseguirmos filtrar as reclamações relacionadas com a situação pandémica que vivemos em anos anteriores, encontrando-se atualmente este tema em desuso. Tal como o Carlos disse há pouco, o volume de reclamações por cada tema é variável, sendo claro que os temas com maior expressão são a adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos, a qualidade técnica dos cuidados de saúde e procedimentos e a qualidade da informação de saúde disponibilizada. Comecemos pelo assunto habilitações profissionais. Este assunto diz respeito à necessidade de assegurar que os profissionais que prestam cuidados estão devidamente habilitados, académica, técnica e ou profissionalmente para o exercício das suas funções. Assim, deve incluir reclamações que questionam habilitações académicas, técnicas e ou profissionais, incluindo situações com indícios de usurpação de funções. Pode surgir em contextos onde o utente entende que determinado procedimento deveria ter sido realizado por profissional de categoria diferente ou com competências específicas, mas este assunto não inclui reclamações sobre a qualidade técnica da execução técnica do profissional. Por exemplo, erros de diagnóstico, punções mal realizadas, que pertencerão ao assunto qualidade técnica dos cuidados, procedimentos, que será, entretanto, abordada. Analisemos em conjunto os exemplos seguintes. Vamos ler aqui os exemplos. O primeiro, fui atendida numa clínica por um profissional que diz ser médico. Quando pesquisei no site da Ordem, fui surpreendido porque o seu registro não consta. Estou preocupada se o tratamento que recebi foi correto. Ora, no primeiro exemplo, vemos que uma situação que corresponde claramente ao assunto habilitações profissionais, porque a reclamante questiona se o profissional que a atendeu é realmente médico, dado não constar como profissional inscrito na Ordem dos Médicos. Aqui está em causa a habilitação formal do profissional e a legitimidade para exercer a atividade. Já o segundo exemplo não corresponde a este tema, como podemos ver no exemplo, vamos ler aqui, a enfermeira que me fez a triagem não tem competências para o procedimento, estou cheia de dores de garganta há 5 dias e deu-me pulseira verde. Ora, no segundo exemplo, as habilitações da enfermeira não estão a ser questionadas, mas sim a decisão de triagem e a prioridade atribuída. O problema descrito refere-se ao processo de triagem e não à habilitação do profissional. Por isso, o enquadramento correto deste exemplo seria no assunto sistemas de triagem. Passando ao assunto seguinte, adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos, este assunto refere-se às situações em que a reclamante questiona se os cuidados prestados foram os adequados e necessários, considerando a situação clínica, considerando a sua situação clínica. Inclui essencialmente dúvidas sobre a relevância, a oportunidade e a justificação dos procedimentos adotados. Neste assunto, incluímos reclamações que colocam em causa diagnósticos, a sua fundamentação ou o percurso seguido para os alcançar. Ainda incluem situações em que existe alegado incumprimento de procedimentos, normas ou protocolos clínicos reconhecidos, por exemplo, a ausência de avaliação pré-anestésica antes de uma cirurgia eletiva. Ainda incluem meios complementares de diagnóstico e terapêutica solicitados sem justificação clínica evidente ou cuja omissão comprometeu a avaliação do caso. Incluem ainda situações de indução artificial de procura de cuidados, como repetições justificadas de consultas ou exames, com impacto económico para o utente. Por fim, incluem reclamações relativas à emissão de baixas médicas, atestados médicos de incapacidade temporária e a atribuição de percentagens de incapacidade percepcionadas como desajustadas pelo reclamante. Neste assunto, não se incluem questões relacionadas com a qualidade técnica da execução dos cuidados. Estas serão tratadas em assunto próprio. Voltemos a analisar os exemplos apresentados.
No primeiro, fui à urgência porque ando com tosse e dores no corpo e o médico não me pediu um raio-x sequer. Diz que é só uma virose e para tomar paracetamol e ibuprofeno. No segundo exemplo, precisava que o médico me passasse uns exames que o meu ginecologista me pediu e a senhora da recepção disse que as consultas de doença aguda não servem para isso e só marcou consulta para daqui a 4 semanas. As questões, analisando então os exemplos, no exemplo correto, verificamos que se enquadra neste assunto porque a reclamante questiona a pertinência dos cuidados prestados, nomeadamente a ausência de realização de um exame diagnóstico, o raio-x, que, na sua perspectiva, seria necessário para avaliar o quadro clínico. Trata-se de uma dúvida sobre a adequação da atuação clínica face aos sintomas apresentados. No exemplo errado, pelo contrário, concluímos que não se relaciona com a adequação dos cuidados. O que o utente relata é a dificuldade em obter determinada prescrição. Trata-se de um tema associado à gestão do percurso da utente e à marcação de consultas e exames, pelo que se enquadra no tema assunto acesso a cuidados de saúde, regras dos TMRGs. Passando aqui a um novo assunto, qualidade técnica e técnica dos cuidados de saúde e procedimentos. Este é um assunto diretamente ligado à execução técnica do cuidado de saúde prestado, independentemente da sua adequação. Inclui erros no diagnóstico, na execução de tratamentos, de cirurgias, exames ou procedimentos e integra queixas sobre a técnica de prestação de cuidados como suturas, punções venosas, administração de fármacos, entre outros. Abrange também a má execução ou má interpretação de MCDTs, quando isso compromete o resultado clínico. É um dos temas em que o utente mais percebe impacto direto sobre a sua saúde e com maior expressão em termos de volume de reclamações, pelo que exige especial atenção do prestador. Olhando aqui para os nossos exemplos, fui fazer análises hoje a enfermeira que me picou não sabia o que estava a fazer, magoou-me imenso e deixou-me o braço todo negro. No segundo exemplo, tenho anemia crónica e já estou a fazer ferro há 1 ano. Na consulta, o médico não me pediu análises para ver os valores, se os valores estão normais. Ora, no exemplo correto, o utente refere que a punção venosa foi mal executada, causando dor intensa e equimose, ou a negra, deixou o braço negro, como ela refere. Este tipo de relato coloca em causa a execução técnica de um procedimento, pelo que se enquadra diretamente na qualidade técnica dos cuidados. O exemplo errado descreve uma situação em que uma utente com anemia crónica refere que não lhe foram pedidos exames analíticos numa consulta de seguimento. Aqui não está em causa a forma técnica como um procedimento foi executado, mas sim a decisão de não solicitar determinados exames. Este tipo de situação corresponde ao assunto adequação e pertinência dos cuidados de saúde de procedimentos. Vamos aqui fazer um exercício. Sabemos que na prática diária de tramitação de reclamações verificamos que há algumas dificuldades na distinção entre o que é adequação e o que é qualidade técnica dos cuidados de saúde e procedimentos. Por isso decidimos criar aqui um momento para reflexão e para interação. Vejamos aqui os dois primeiros exemplos. O primeiro: a enfermeira que me fez o penso hoje magoou-me imenso e esfregou a ferida de forma que nunca me tinham feito. O segundo exemplo: a enfermeira que me fez o penso não limpou a ferida antes de fechar o penso. Peço-vos a todos os participantes que me indiquem, através de comentários, qual tipificariam como qualidade técnica dos cuidados de saúde. O número 1 ou o número 2? Gostava de ver aqui a vossa opinião, se é o primeiro exemplo, que corresponde à qualidade técnica dos cuidados de saúde, ou o número 2. Conseguimos ver aqui exatamente. Temos aqui o número 2 a ser referido. Muito bem. Muito bem. Vamos lá então clarificar. O primeiro exemplo refere-se à qualidade técnica porque descreve a forma como, e sublinho a palavra como, o procedimento foi executado. Uma manipulação agressiva,
técnica inadequada, dor provocada pela execução. O segundo exemplo não descreve apenas a técnica, questiona a decisão clínica, ou seja, a falta de avaliação e de pertinência ao não limpar a ferida antes de a fechar. O foco está no que, e volto a sublinhar aqui a palavra que, deveria ter sido feito e não apenas em como foi feito. Por isso encaixa no assunto adequação. Agora passemos a 2 novos exemplos, o terceiro e o quarto. Vamos ler aqui. Fui ao atendimento urgente da clínica X porque me doía a garganta e o médico mandou-me fazer um raio-x. Nunca me queixei de falta de ar ou tosse e ele nem sequer me auscultou primeiro. No segundo exemplo, fui ao atendimento urgente da clínica X porque me doía a garganta e ao tentar observar-me, o médico usou a espátula de forma não tão bruta que me magoou e até me fez sangrar. Nunca me tinham examinado daquela maneira. Vou-vos pedir agora que me indiquem qual acham que é o exemplo que tipificariam como adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos. O número 3 ou o número 4? Há pouco pedi-vos qual é que era o que se incluiria na qualidade. Agora estou a pedir-vos qual é que se incluiria na adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos. Vítor, se puderes partilhar aqui as respostas para eu ir acompanhando. Isso mesmo. Temos aqui já algumas respostas. Muito bem. Estão a dizer-me a B, maioritariamente. Muito bem. Vamos então clarificar. No terceiro exemplo, o reclamante descreve que recorreu ao atendimento urgente por dor de garganta e que, sem qualquer avaliação prévia, o médico decidiu pedir um raio-x, apesar deste não apresentar sintomas respiratórios que justificassem esse exame. Assim, este exemplo corresponde claramente ao assunto adequação e pertinência dos cuidados, porque o que está em causa é se o procedimento decidido pelo médico era ou não adequado à situação clínica apresentada. No quarto exemplo, o reclamante relata que durante a observação da garganta, o médico utilizou a espátula de forma brusca, causando dor e até hemorragia. Aqui o problema descrito não está na decisão de observar a garganta, que é adequada ao motivo da consulta, mas sim a forma técnica como o procedimento foi executado. Por esse motivo, este exemplo enquadra-se no assunto qualidade técnica dos cuidados / procedimentos, uma vez que coloca em causa a qualidade técnica utilizada e o modo como a observação orofaríngea foi realizada. Vamos agora avançar para um novo assunto, avaliação de comorbilidades. Este assunto centra-se em reclamações que indicam que o prestador não integrou todas as condições clínicas que coexistem num mesmo utente. Aplica-se quando o reclamante refere que, para além da doença principal, existiam outras, patologias crónicas ou agudas relevantes, mas que alegadamente não foram consideradas no processo de avaliação, de diagnóstico ou de decisão terapêutica. Pode incluir, por exemplo, situações em que doenças como diabetes, insuficiência cardíaca, déficits imunitários, patologia psiquiátrica ou outras influenciam o risco e devem ajustar o plano de cuidados, mas não parecem ter sido integradas. Passando agora aos exemplos que apresentamos, podemos ler: a minha mãe tem 80 anos e é diabética, faz medicação para o sangue. No dia da operação à anca, dizem que não ia ser operada porque não parou o anticoagulante, mas na consulta de anestesia isto não foi avaliado nem ponderado. No segundo exemplo, o meu pai tem Alzheimer e hipertensão, já foi operado ao coração e a enfermeira deu-lhe uma pulseira azul. Diz que não importa para a triagem. Ora, o exemplo correto enquadra-se neste assunto porque descreve uma situação em que uma condição clínica relevante, neste caso a diabetes e a terapêutica anticoagulante, não foi integrada inicialmente no planeamento cirúrgico. A reclamante refere que só no dia da cirurgia foi identificado que a utente não podia ser intervencionada devido a essa comorbilidade, o que se insere precisamente na definição do assunto em análise.
O exemplo errado não se enquadra neste assunto porque não se trata da integração de comorbilidades no plano de cuidados, mas sim da atribuição de prioridade na triagem. O utente descreve que foi atribuída uma pulseira azul, alegadamente sem consideração do diagnóstico prévio ou das patologias associadas. Contudo, o foco da reclamação é a prioridade atribuída e a percepção da inadequação da triagem. Assim, este exemplo pertence ao assunto sistemas de triagem. Em suma, a avaliação de comorbilidades deve ser utilizada quando existam outras patologias que não foram consideradas, mas que alegadamente tiveram impacto no resultado final do utente, seja de avaliação, de diagnóstico ou de decisão terapêutica. Passo agora ao novo tema. Ora, muito bem. E no meu caso, vou passar a exemplificar então no que toca ao assunto da adequação da dieta. Incluímos aqui situações em que o utente ou familiares ou acompanhantes questionam se a dieta é adequada à situação clínica do utente. Incluem-se também situações que estão relacionadas com a troca de dietas entre utentes ou a apresentação de alimentos que o utente não pode ingerir. Por exemplo, dietas com sal em doentes hipertensos ou dietas específicas após procedimentos invasivos. No caso concreto, por exemplo, a introdução ou não de uma dieta líquida após as intervenções cirúrgicas. Neste tema não se incluem reclamações sobre a qualidade da alimentação, isto é, a forma como ela é eventualmente confeccionada e a sua apresentação, porque este tipo de reclamações são contempladas no tema instalações e serviços complementares e no assunto qualidade da alimentação. Vou dar então um exemplo muito concreto, baseado no que analisamos diariamente sobre o que se considera correto ou errado. Ora, quando o utente refere, sou hipertenso e tenho de ingerir dieta hipossalina, a comida tem vindo com muito sal. Este é um exemplo daquilo que seria a tipificação correta neste assunto da adequação da dieta. Contudo, se o utente refere, estou internado e têm oferecido a refeição sempre fria, é uma reclamação que tem que se tipificar no tema instalações e serviços complementares no assunto qualidade da alimentação e que, portanto, não seria a adequação da dieta. Vamos passar agora ao tema, ao assunto concretamente, dispensa de medicação, dispositivos de apoio. Na verdade, é relevante referir que este tema inclui a dispensa ou a cedência, quer seja de medicação ou nutrição fornecida pelos serviços farmacêuticos, como por exemplo alimentação parentérica, e ainda de dispositivos médicos, como as próteses, por exemplo. Neste caso em concreto, não inclui a cedência de dispositivos de apoio, como cadeiras de rodas a título provisório, por exemplo, a cedência de uma cadeira para deslocação no interior de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde, quando o utente recorre a uma consulta. Porque, na verdade, estas situações incluem-se no tema instalações e serviços complementares e no assunto de disponibilidade de equipamentos clínicos e de apoio. Vamos passar então agora ao exemplo prático. Ora, quando o reclamante refere, tenho uma doença crónica e estou a ser seguido neste hospital, a farmácia dispensa medicação mensalmente. Contudo, desta vez referem que têm o estoque esgotado e vim para casa sem medicação. Esta é uma situação típica que se insere neste tema da dispensa de medicação e dispositivos de apoio dentro do tema de cuidados de saúde. Contudo, se o reclamante refere, é inadmissível como um hospital desta dimensão não dispensa cadeiras de rodas aos utentes que têm mobilidade condicionada para ir à consulta. Esta é aquela questão que referi anteriormente e que cabe no tema instalações e serviços complementares e no assunto disponibilidade de equipamentos clínicos e de apoio. No entanto, releva fazer uma nota bastante importante, até porque pode gerar alguma confusão. Se o utente fizer uma reclamação sobre uma cadeira de rodas que devia ter sido cedida no âmbito de ajudas técnicas para levar para o domicílio, isso já pertence ao tema dos cuidados de saúde e ao assunto dispensa de medicação e dispositivos de apoio. Vamos passar então ao seguinte,
a esterilização, desinfecção e circuitos de sujos e limpos. Aqui incluem situações relacionadas com condições de higiene, segurança do utente ou acompanhante e controle de infecção nos serviços, nomeadamente e a título exemplificativo, uma vez que é muito vasto. Falhas ou inexistência no reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo ou eventual uso de dispositivos médicos de uso único, considerando, portanto, o reprocessamento dentro desta área que está legislado, como sabem, a título muito específico. Deficiências nos processos de limpeza, desinfecção de superfícies ou materiais e equipamentos reutilizáveis, utilização indevida ou mistura de materiais sujos e limpos e o não cumprimento dos circuitos de sujos e limpos conforme requisitos para controle de infecção. Neste tema não se incluem situações que estão relacionadas com a limpeza e a salubridade com menor índice de gravidade, notem bem, portanto, com menor índice de gravidade e sem grandes repercussões a nível clínico, porque estas situações serão contempladas no tema instalações e serviços complementares e no assunto limpeza e salubridade das instalações. E também não inclui aqui situações que estão relacionadas com cuidados de higiene e conforto dos utentes, por exemplo, mudanças de fraldas ou cuidados de higiene, que devem ser tipificadas como cuidados de saúde e segurança do doente, mas no assunto concreto ou da qualidade ou da adequação de cuidados, considerando, portanto, depois a questão casuística. Passamos então ao exemplo prático para melhor se compreender esta tipificação particular. Ora, uma reclamante que refere: fui atendida no serviço de estomatologia e vi que os ferros que o médico utilizou, portanto estes ferros são os dispositivos médicos de uso múltiplo, estavam com pintas que parecia ferrugem. Ora, esta é de facto uma situação que se inclui aqui nesta tipificação. Contudo, se a reclamante menciona que entrou no WC e que o mesmo estava sujo, é uma situação que de facto cabe no tema instalações e serviços complementares e no assunto da limpeza e da salubridade das instalações concretamente. Vamos então avançar para outro assunto bastante complexo, que é este da infecção associada aos cuidados de saúde. E para que possamos explorar adequadamente, importa, antes de mais, referir o que é que são as infecções associadas a cuidados de saúde, porque, na verdade, elas têm uma definição muito própria. Ora, elas são infecções que são contraídas num contexto de prestação de cuidados de saúde e que não estavam presentes ou em incubação no momento da admissão do doente. E este é um conceito que é centrado na segurança do doente e na qualidade dos cuidados de saúde prestados, o que é bastante importante para o que vamos ver já de seguida. Então, neste tema incluem situações em que o utente contrai uma infecção durante a prestação efetiva de cuidados de saúde, qualquer que seja o tipo de regime, seja ele ambulatório, internamento ou urgência, e pode-se manifestar até um mês após essa prestação. Para a sua prevenção e considerando tudo o que referi anteriormente, é essencial o cumprimento de requisitos que o utente pode alegar não terem existido. Por exemplo, a higienização das mãos por qualquer profissional de saúde ou não naqueles 5 momentos que já todos também conhecemos, no cumprimento de circuitos de sujos e limpos, o cumprimento ou inobservância de medidas de isolamento e a eventual utilização de equipamentos de proteção individual. Vamos então passar ao exemplo prático. Um reclamante que refira: o meu pai esteve internado e teve alta há 2 dias. Tivemos que voltar à urgência e tem uma infecção urinária causada por uma bactéria multiresistente que os médicos dizem que é normal dos hospitais, porque esteve algaleado no internamento. Ora, esta é de facto uma situação típica que encaixa na infecção associada a cuidados de saúde, pois, na verdade, aquele utente esteve internado e desenvolveu, portanto, contraiu uma infecção na sequência daquela prestação de cuidados. É diferente, contudo, dizer uma situação relacionada com uma queda que aconteceu na rua. Portanto, o reclamante refere que foi ao serviço de urgência por causa de um pé que está inchado e dorido
e depois de ter estado cerca de 3 horas de espera com pulseira amarela, começou a ficar com arrepios de frio e começou a espirrar. E refere ele de certeza que apanhei gripe aí. Neste caso, em concreto, e partindo-se do pressuposto que de facto seria gripe ou outra infecção respiratória qualquer, não há aqui uma relação causa e efeito com aquilo que é o conceito relacionado com a infecção associada a cuidados de saúde. E neste caso, então, esta tipificação não seria a correta. Seria correta, por exemplo, a que está relacionada com os tempos de espera para o atendimento clínico não programado, porque ele de facto diz que esteve 3 horas a aguardar. Vou então passar a palavra ao Carlos para continuar na nossa árvore temas-assuntos. Sim, estamos só a dizer que estamos neste momento a meio da apresentação dos assuntos do tema de cuidados de saúde e segurança do doente e damos continuidade com o assunto integração e continuidade de cuidados. Entende-se por integração dos cuidados o meio para melhorar o acesso aos serviços de saúde, elevar os padrões de qualidade na prestação de cuidados, utilizar melhor a capacidade instalada, aumentar a satisfação dos utentes e obter ganhos de eficiência. E, por continuidade, referimos aos cuidados, à sequencialidade no tempo, nos sistemas de saúde, das intervenções necessárias ao utente. Este assunto inclui reclamações que evidenciam falhas na articulação entre diferentes níveis de cuidados, serviços ou profissionais de saúde, comprometendo a continuidade assistencial do utente, designadamente a ausência ou insuficiência de encaminhamento entre os diferentes níveis de cuidados, a ausência de comunicação de informação clínica relevante com a equipa ou com a unidade de destino, a disrupção na continuidade de terapêuticas ou de seguimento após a alta hospitalar, ou então a falta de articulação entre equipas com impacto no acompanhamento global do utente e, por último, a omissão da avaliação de necessidades específicas dos utentes ou famílias no apoio à transição de cuidados. Analisemos, portanto, aqui os exemplos que trouxemos. No primeiro, vem a referência que o meu pai veio transferido do Hospital X, na qual sou informado que não concordam com o tratamento conservador e por isso vão transferir o doente outra vez. Bom, neste primeiro exemplo temos uma situação que corresponde ao assunto de integração e continuidade de cuidados, porque está em causa a comunicação entre equipas de unidades diferentes. Os profissionais têm, portanto, o dever de comunicar entre si para que o doente tenha os cuidados de que necessita. Já neste segundo exemplo, tinha consulta agendada para as 10 horas de ontem. Quando cheguei ao hospital, disseram-me que a consulta tinha sido remarcada para o dia seguinte. Faltei ao trabalho por causa disto. Bom, neste segundo exemplo não corresponde a este assunto porque não está em causa a restrição à continuidade da prestação de cuidados. O problema descrito refere-se à falta de comunicação com o utente sobre a alteração do horário da consulta, por isso a tipificação correta deste exemplo seria no tema de processos administrativos, na confirmação prévia de agendamentos. Um outro assunto a tratarmos é a qualidade da informação de saúde disponibilizada. A informação de saúde diz respeito aos dados relacionados com o estado de saúde e ao historial clínico dos utentes. É a informação prestada ao utente ou ao seu representante legal que deve servir de instrumento facilitador da integração, da continuidade e da coordenação de cuidados. Aqui inclui-se situações em que a qualidade de informação prestada é inexistente, escassa, incompleta ou incompreendida pelo utente ou seu representante legal durante a prestação de cuidados de saúde. Abrange também a qualidade da informação escrita. Não inclui situações em que está em causa a qualidade da informação prestada ou pedida pelo acompanhante. Ora, vejamos aqui os dois casos que trouxemos. No primeiro há referência que estou internado e ninguém me diz o que se passa comigo. Só me dizem para não me preocupar que estou bem entregue. Bom, neste primeiro exemplo temos uma situação que corresponde ao assunto de qualidade da informação de saúde disponibilizada, porque a informação prestada é claramente insuficiente para que este utente possa compreender e participar nas decisões de saúde de forma válida e informada. No segundo exemplo, e este o incorreto, vim acompanhar o meu pai à urgência, fiquei a aguardar na sala de espera e não me deram informações nenhumas sobre o estado dele. Bom, aqui neste exemplo não corresponde a este tema, porque diz respeito ao filho, como acompanhante, ter direito à informação de saúde do familiar. A tipificação deve ser no âmbito do tema focalização, como vimos a semana passada, no assunto acompanhamento durante a prestação de cuidados. Passo agora novamente a um novo tema sobre quedas e acidentes. Bom,
Em relação ao assunto de quedas e acidentes, este inclui quedas e acidentes ocorridos nas instalações dos estabelecimentos. Inclui, portanto, as quedas associadas à prestação de cuidados de saúde, por exemplo, a queda do leito, da marquesa ou em deslocações no serviço, e situações não associadas à prestação de cuidados de saúde, como podem ser uma queda em deslocações no interior das instalações. Inclui também aqui os acidentes que ocorrem durante a prestação de cuidados de saúde, por exemplo, a quebra de um dente durante o processo de anestesia, ou acidentes não associados a cuidados de saúde, por exemplo, ser abarroado por uma porta automática a quando do fecho automático. As situações relativas a quedas e acidentes não associados a cuidados de saúde podem estar diretamente relacionadas com o tema assunto, instalações e serviços complementados, pelo que deve ser considerada sempre esta tipificação complementar, se identificarmos como aplicável. Dizer também que este assunto encontra-se muitas vezes relacionado com o tema assunto de procedimentos administrativos. No caso do utente, mencionar a responsabilização ou reivindicar pela reparação pelos danos sofridos. Ora, vejamos mais uma vez 2 exemplos que possam exemplificar, clarificar esta situação. No primeiro exemplo, o utente refere, o utente reclamante, deixaram o meu pai cair da maca quando estavam a transferir da maca para a máquina de TAC. Da maca para a máquina de TAC. Neste exemplo, a situação de queda de um utente sob os cuidados ou sob a responsabilidade do profissional de saúde. Portanto, sem dúvida, seria tipificada neste assunto. Aqui no segundo caso, tive uma queda em casa e na triagem deram-me uma pulseira verde. Bom, este é um caso que muitas vezes temos que retipificar. Este segundo exemplo não corresponde a este assunto porque refere uma queda, mas fora do estabelecimento de saúde, sendo esta a causa de procura dos cuidados. Este caso seria tipificado no assunto sistemas de triagem. Seguimos então para um novo assunto, o sistema de identificação do doente. Nos sistemas de identificação, nós vamos ter vários assuntos do sistema de identificação. Este será o mais abrangente e que pode estar concomitantemente com os restantes. Portanto, o sistema de identificação do doente é o processo que permite a correspondência correta entre a intervenção de saúde pretendida e o doente certo. Inclui, portanto, situações de falha no procedimento de identificação inequívoca, erro na atualização de dados no processo individual, a transmissão de informação de terceiros, o registro em processo de terceiros, a prestação de cuidados inadequada por erro na identificação do utente e o abandono em doentes sem autodeterminação ou a fuga do doente. Aqui que devemos sempre também, dependendo do contexto da situação, associar com o assunto de sistemas de segurança. Portanto, neste assunto não incluímos alta sem aviso prévio aos familiares cuidadores, que será no âmbito da focalização do direito de acesso ao processo clínico. Não incluímos o extravio e identificação de amostras, que vamos ver de seguida que estará nos sistemas de identificação de procedimentos. E não incluímos também quando se trata exclusivamente de privacidade ou confidencialidade dos dados, que estão sempre muito associados a estes 2 assuntos. Vejamos então os exemplos que trouxemos. No primeiro exemplo, ao chegar a casa, percebi que a nota de alta que me deram do internamento não era a do meu filho. Bom, temos uma situação de erro no processo de identificação do doente com a entrega de informação de terceiros. Já no segundo exemplo, perderam o exame que deixei para o médico ver. Bom, aqui não corresponde a este assunto. Trata-se de um sistema de identificação de relatórios, resultados de MCDTs, como vamos já ver de seguida. Então, como vos falava, temos mais um sistema de identificação, neste caso de relatórios, resultados de MCDTs. Identificamos este sistema como um processo que permite evitar o erro na identificação de um relatório resultado de MCDT, garantindo-se o correto tratamento. Incluímos aqui erros no registro de relatório resultado, o erro no armazenamento e o extravio de resultados. Incluímos também as situações relativas à consulta de dados de MCDTs que não correspondem à avaliação em curso. Ou seja, é o mesmo utente, mas a identificação do resultado não é o contemporâneo. Não incluímos aqui as situações em que o profissional consulta o resultado de MCDT de terceira pessoa, devendo este tema ser contemplado no sistema de identificação do doente. Analisemos então o conjunto de exemplos que vos trouxe. No primeiro exemplo, o relatório de raio-x não é do meu raio-x. Não tenho nenhuma placa de metal conforme descrevem. Bom, temos aqui uma situação clara de um erro no relatório emitido.
Já neste segundo exemplo, demoraram mais tempo do que me tinham dito para dar os resultados do exame. Bom, este segundo exemplo, que é muito comum também, não corresponde a este tema, porque se refere ao tempo para a entrega do resultado. Não temos aqui um problema no processo de identificação, temos um problema de espera. Este caso seria, portanto, tipificado nos procedimentos administrativos no assunto cumprimento de prazos para a disponibilização de relatórios de resultados de MCDT. Ainda um terceiro sistema de identificação, neste caso, administração de fármacos. Também é um processo, é um assunto que é bastante específico, não é? E que pode estar associado com o sistema de identificação do utente também. Identificamos este sistema como um processo relacionado com as etapas de uso de medicação, desde a sua prescrição à sua administração e vigilância após a administração. Inclui situações em que não exista a devida prescrição dos fármacos e ou que não sejam cumpridos os critérios de segurança para a sua preparação e administração. Não inclui aqui o pedido de medicação e demora na entrega de receita. Analisemos então os dois casos. No primeiro caso, deram uma dose errada do medicamento. Bom, temos uma situação clara de alegado erro na administração do fármaco. No segundo caso, fui tentar levantar a medicação na farmácia hospitalar e dizem que está esgotado. Falamos anteriormente sobre isto. Apesar de se tratar também de medicação, refere à ausência de disponibilização do fármaco, pelo que seria tipificado no assunto dispensa de medicação, dispositivos de apoio, como vimos ainda neste webinar. Temos também os sistemas de identificação, realização de procedimento, sendo o último sistema de identificação. Bom, este é um processo relacionado com as etapas de identificação e realização de procedimentos técnicos pelos profissionais de saúde. Difere das situações de falhas no sistema de identificação do doente, porque neste caso o utente é o correto, mas o procedimento é errado. Incluímos aqui então o extravio de amostras, a incorreta identificação de procedimentos como MCDTs e intervenções assistenciais, ou erros na identificação do local anatómico a intervir. Vamos ver então os dois casos exemplificativos. No primeiro caso, há uma referência a que tive de tirar sangue outra vez porque me disseram que o meu sangue não deu entrada no laboratório. Bom, temos aqui uma situação que corresponde a este assunto porque houve um extravio da amostra do utente. Já no segundo caso, há uma referência a que com dores no abdômen e inchaço no lado esquerdo, sendo feito exames ao sangue e urina e nada mais. Bem, aqui neste segundo exemplo não corresponde a este assunto. O descrito refere-se à adequação dos procedimentos e a tipificação correta seria, portanto, na adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos. Damos seguimento aos assuntos, faltam estes dois que são para ti, Miguel. Vamos a isso. Passamos agora ao assunto de sistemas de triagem. Este é um assunto especialmente relevante para as urgências e cuidados de saúde não programados. Refere-se ao processo de atribuição de prioridade no atendimento. Este inclui situações de aplicação incorreta dos protocolos de triagem, como o procedimento de triagem de Manchester, aplicação de vias verdes e protocolos internos de encaminhamento para especialidades, na sequência da triagem. Inclui ainda queixas por atribuição de prioridade considerada desajustada face ao quadro clínico percepcionado pelo utente, situações em que a triagem é percepcionada como agravante na sequência de cuidados, incluindo falhas na reavaliação ou naquilo que habitualmente chamamos a retriagem, e considera também a falta de comunicação eficaz sobre critérios, tempos esperados e funcionamento da triagem. Este assunto não inclui demoras excessivas no atendimento decorrentes do resultado da triagem. Essas dizem respeito ao tema assunto tempos de espera. Considerando agora os exemplos, o primeiro, vim à urgência porque não paro de vomitar, tenho febre e dores abdominais, na triagem nem me viram as tensões. A enfermeira fez-me umas perguntas e deu uma pulseira verde, o que não acho correto. Neste exemplo, este corresponde exatamente ao assunto em análise, porque descreve uma situação em que o utente entende que a triagem foi desadequada, nomeadamente porque refere sintomas de alarme que, na sua perspectiva, justificariam outra prioridade. A discordância com a atribuição da pulseira e a percepção de desacordo no processo de triagem enquadram-se perfeitamente aqui.
Já no segundo exemplo, tenho pulseira amarela, entrei na urgência às 10 e já passaram 4 horas e ainda não fui atendido por nenhum médico. Este é um exemplo errado porque não se pode considerar neste assunto que a pulseira atribuída, ou melhor, o tempo de espera que está em curso, não está a discutir ou a questionar a prioridade atribuída. O utente queixa-se da demora no atendimento após a triagem, o que já pertence ao assunto tempos de espera, designadamente tempos de espera para atendimento clínico não programado superior ou inferior a 1 hora, dependendo de cada caso concreto. Passando agora ao último assunto da nossa árvore do tema Cuidados de Saúde e Segurança do Doente, violência, agressão e assédio. Este assunto é de elevada sensibilidade e impacto, refere-se a situações de ofensa à integridade física, psicológica ou sexual, alegadamente cometidas no contexto de prestação de cuidados. Este assunto inclui agressões físicas por vigilantes, auxiliares ou profissionais de saúde, seja durante o cuidado ou em áreas como salas de espera. Inclui situações de assédio sexual, comentários sexuais inapropriados, importunação sexual ou abuso sexual. Integra também casos de violência obstétrica, incluindo o tratamento verbal, físico ou emocionalmente inadequados no contexto de gravidez, trabalho de parto ou pós-parto. Passemos novamente a analisar os exemplos apresentados. Fui atendida por um médico que me deixou muito desconfortável. Comentou o meu decote com um tom muito abusador. Quando me auscultou, passou a mão pelo meu peito e apalpou-me. Senti-me invadida e não consegui dizer nada. O exemplo enquadra-se neste tema porque descreve um comportamento abusivo por parte do profissional de saúde, incluindo comentários de natureza sexual e contacto físico inadequado, o que configura uma situação de alegado assédio e agressão de caráter sexual. O exemplo errado, fui a uma consulta e fui maltratada pela enfermeira que me magoou ao dar a injeção. No final, ainda me disse que se fosse minha mãe, sabia como resolver a situação e que me faltaram umas boas palmadas. Apesar de parecer tratar-se de um comportamento menos cordial por parte da profissional, não corresponde ao assunto porque se refere a uma interação em que a enfermeira terá magoado a utente durante uma injeção e feito comentários que colocam em causa a sua urbanidade. Aqui não está em causa a agressão física intencional ou assédio sexual, mas sim a forma como o cuidado foi prestado e o comportamento da profissional. Este tipo de situação deve ser tipificada como qualidade técnica dos cuidados/procedimentos, e no assunto, focalização no utente, delicadeza, urbanidade do pessoal clínico. Chegamos ao fim da nossa árvore de assuntos do tema cuidados de saúde e segurança do doente. Uma vez enquadradas estas situações tipo que se inserem em cada um deles, está na altura de passarmos ao nosso habitual momento, não é assim, Sofia? Assim é, Miguel. De facto, vamos passar provavelmente à parte mais divertida, que é esta dos casos práticos. Na verdade, à semelhança daquilo que já tem acontecido nos webinars anteriores, portanto, aliás, já estão a ver na vossa tela, vamos utilizar esta plataforma interativa, que é o Kahoot. Na verdade, têm que fazer a leitura através do QR Code que vos aparece na tela, ou então colocar no browser www.kahoot.it e inserem então o PIN de jogo. Não precisam, naturalmente, de colocar os vossos nomes, podem colocar siglas ou uma espécie de nomes em avatar, só para acederem ao jogo. Como é que isto funciona para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar? Na verdade, nós vamos lançar uma pergunta, o tempo vai correr, vão ter que dar a hipótese correta ou as hipóteses corretas, porque na verdade, considerando as perguntas, pode haver mais do que uma opção correta. E então depois no final, lançados os dados e tendo depois a perspectiva quem é que errou, quem é que acertou, vamos proceder então à fundamentação daquilo que será a resposta correta e eventualmente dirimir aqui dúvidas no que diga respeito a tipificações que de facto se desenquadram de onde pretendíamos chegar. Portanto, estamos aqui a observar que já estão alguns elementos a entrar, portanto já vamos em quase
70. Vamos dar aqui mais um compasso para quem quiser aceder então através da leitura deste QR Code que vos aparece na tela ou através da introdução do PIN depois de digitarem no browser kahoot.it para terem acesso então ao jogo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Neste momento temos já 80 a passar. Muito bem. Vamos esperar mais um pouquinho. Portanto, volto a repetir que esta metodologia tem sido adotada em webinars anteriores. Temos tido um feedback de facto bastante bom no que diz respeito à utilização desta plataforma, porque na verdade uma coisa é nós estarmos a explicar a tipificação ou a forma como ela pode ocorrer e por outro lado depois termos aqui uma exposição de casos práticos que sustentem de facto com a devida fundamentação esta tipificação correta, de facto faz aqui outro sentido e promove aqui também uma maior capacitação por parte dos prestadores e por parte dos profissionais que fazem esta gestão das reclamações. Ora, já ultrapassamos uma centena, muito bem. Volto a repetir, portanto, será lançada uma questão de cada vez, vão ser dadas 4 hipóteses de resposta, sendo que em algumas questões pode haver mais do que uma tipificação correta. Portanto, selecionam aquilo que considerarem correto. E depois no final há de aparecer então um gráficozinho onde aparecem umas colunas com certos e com errados e depois a partir daí iremos então proceder à devida fundamentação das questões. Ora, 125 neste momento, muito bem. Vamos ver, se calhar mais 30 segundos para permitir que toda a gente entre. Para ver se temos aqui bastante público e adesão ao nosso momento dinâmico. Costuma ser bastante interessante, não é, Miguel? Sim, é isso. Esta dinâmica costuma ser muito divertida porque trata-se de facto de um assunto importante, esta tipificação das reclamações, mas permitir que tenhamos aqui um momento de descontração e de jogo e de reflexão é também muito importante. Sustenta, no fundo, estes webinars que temos feito ao longo deste ano. Exatamente. E sobre este tema em específico, porque também, como dissemos ao longo do webinar, permitirá melhorar também a eficiência na gestão das reclamações, tanto por parte dos prestadores, também como por parte da reguladora, não é? Com certeza. Ora, estamos a chegar aos 140, eu diria que se calhar iniciávamos agora. Sim. Penso que sim, vamos então avançar, vamos lançar a primeira questão que eu vou ler e depois vou dar então as opções de resposta. Primeira questão. O meu filho está internado na pediatria. Ao almoço, a enfermeira entrou na enfermaria e deu-lhe um medicamento pelo catéter. O meu filho nunca fez medicação àquela hora, então questionei-a e ela disse-me que era o antibiótico. Fiquei atrapalhada porque o meu filho foi internado por desidratação e a médica disse-me que só ia fazer soro. Saí disparada e fui falar com outra colega dela que confirmou que o antibiótico não era para o meu filho. Temos as opções relacionadas com o Sistema de Identificação e Administração de Fármaco, Sistema de Identificação do Utente, Adequação e Pertinência dos Cuidados de Saúde e Qualidade da Informação de Saúde disponibilizada. Muito bem, está lançado o desafio, não é? Estamos ansiosos para ver as vossas respostas. As respostas estão a entrar. Muito bem. 20 segundos para terminar. Portanto, não se esqueçam, podem selecionar uma ou mais questões corretas. É aquilo que considerarem. Os últimos 10 segundos. Ainda falta muita gente responder. Estão a entrar agora.
Eu não Muito sei bem. se haverá... Pois, aí está. Ora, aí está. Carlos, podes, por favor, então, comentar? Sim, claro, estamos perante o caso que foi colocado, estamos perante um erro no processo de identificação, quer do fármaco, quer do doente. Não tipificamos como adequação dos cuidados por ser um tema abrangente e termos assuntos mais específicos, e não se trata também da qualidade da informação disponibilizada, porque não é esse o fundamento da reclamação. Muito bem. Vamos então avançar para a segunda questão. Ora, tudo a postos, novamente. Ligaram-me hoje para informar que a minha mãe tinha alta. Contudo, quando fui vê-la ao lar, os enfermeiros vieram ter comigo dizendo que a minha mãe tinha vindo sem carta de alta. Não sabemos que medicação tem que fazer e qual o tratamento às feridas que tem. Ora, opções de resposta: integração e continuidade dos cuidados dentro dos cuidados de saúde, procedimentos administrativos, qualidade da informação institucional disponibilizada, focalização no utente, direito de acesso ao processo clínico e informação de saúde e a última, cuidados de saúde, qualidade da informação de saúde disponibilizada. Ora, vamos então ver que respostas é que vamos ter desta vez. Insistimos que pode haver mais do que uma resposta certa, não é? Correto. E neste caso dificultamos um pouquinho mais porque colocamos, para além do tema de cuidados de saúde, outros como a focalização e os procedimentos administrativos, portanto... E tem as duas qualidades de informação, não é? Institucional e de saúde. Até só mesmo para confundir, é mesmo para dificultar. Certo. Ora, estamos nos últimos 5 segundos. Ora, muito bem. Esta é a resposta. Pronto, mais uma vez temos duas respostas corretas, ou seja, dois assuntos na tipificação. Trata-se claramente da integração e continuidade de cuidados e da qualidade de informação de saúde disponibilizada. Portanto, não se trata de informação institucional, nem do direito de acesso à informação, porque a entrega da nota de alta com a informação necessária para a garantia da continuidade dos cuidados no domicílio ainda está dentro da prestação dos cuidados de saúde. Muito bem. Vamos então avançar para a próxima. Hoje dirigi-me ao Centro de Saúde X com o objetivo de marcar uma consulta e a enfermeira avisou que a senhora da recepção estava a faltar. Ora, opções de resposta: qualidade da informação de saúde disponibilizada dentro dos cuidados de saúde, procedimentos administrativos, absentismo de pessoal administrativo e de apoio, procedimentos administrativos também, qualidade de informação institucional disponibilizada e cuidados de saúde, integração e continuidade dos cuidados. Estava aqui a ver, Sofia, que as pessoas respondem antes de tu acabares de ler. Ou seja, muito rápidas. Muito solícitas. Estamos já na terceira questão, certo? Sim. Muitas pessoas a responder. Aqui mais cedo, naturalmente, porque o enunciado também é mais curto. Muito bem, ainda tenho mais 15 segundos os indecisos para responder. Ora, os últimos 5. E vamos lá aos resultados. E aqui está, pronto, aqui nós simplificamos, não é? As sugestões de resposta estava a complicar um bocadinho, mas realmente aqui a tipificação correta é apenas o absentismo do pessoal administrativo. Não está em causa a informação prestada, nem é caso de efetiva descontinuidade de cuidados. Muito bem, vamos avançar então. Quarta questão. A minha reclamação vem do facto que durante 3 sessões ninguém cobriu as férias da fisioterapeuta e agora o meu filho ficará apenas com uma sessão no mês. Ora, opções de resposta: cuidados de saúde, qualidade técnica dos cuidados,
Ainda dentro dos cuidados de saúde, qualidade da informação de saúde disponibilizada. Também dentro dos cuidados de saúde, integração e continuidade dos cuidados. E depois, procedimentos administrativos, escassez de recursos humanos, pessoal clínico. Ora, muito bem. Naturalmente. Temos pessoas a responder através dos comentários, provavelmente não conseguiram entrar no Kahoot. Ok, muito bem. Mas também vamos ter a oportunidade, depois do intervalo, de ter um momento de perguntas e respostas e, portanto, nessa altura poderemos responder às questões que aí surjam. Ainda temos mais 20 segundos. Há aqui alguma hesitação nas respostas desta vez. Ok, estão a entrar agora com mais força, muito bem. Últimos 5 segundos. Carlos. Sim. Vais analisar os resultados. Vou esperar só que entre os resultados e aqui está. Vemos aqui pelo grafismo que realmente a maior parte das pessoas acertou. Trata-se concretamente da integração e continuidade de cuidados e também da escassez de recursos humanos, ou seja, as restantes tipificações estariam, portanto, incorretas. Muito bem, vamos avançar. Quinta questão. Enquanto filha do utente X, falecida há um mês, venho manifestar o desagrado relativamente à forma como foi prestada a informação durante o internamento. A família sentiu uma grande falta de esclarecimentos por parte da equipa médica, o que nos causou insegurança, ansiedade e dificuldades em compreender o estado de saúde dele. Ora, que opções é que temos aqui? Focalização no utente, direito de acesso ao processo clínico e informação de saúde, cuidados de saúde, qualidade da informação de saúde disponibilizada, também ainda dentro dos cuidados de saúde, adequação e pertinência dos cuidados e, finalmente, a focalização, acompanhamento durante a prestação de cuidados. Volto a relembrar, pode haver mais do que uma hipótese correta ou não. Nós temos ratoeiras deste género, sim. Aqui não facilitaste nada, já estou a ver. Aqui não se facilitou. Muito bem, as respostas estão a entrar. 15 segundos para poderem responder. Esta resposta tem também a ver com o webinar anterior da focalização. Muito bem. Então, aqui está. Esta é a resposta. Desta vez não houve uma unanimidade, há aí uma disparidade maior de respostas. A resposta correta é o acompanhamento durante a prestação de cuidados, porque é neste assunto que integra os direitos do acompanhante em relação ao direito de informação sobre o utente. As restantes referem-se ao direito do próprio utente ou representante legal ter o direito à informação ou acesso ao seu processo clínico. E daí esta confusão justificar-se. Ora então, vamos avançar para a sexta pergunta. Agora vou dar a palavra ao Miguel e ao Carlos para dinamizar também um pouquinho esta parte. Vou ler eu a pergunta, não é, Miguel? É isso. E tu ficas encarregue de justificar. Ora então, a minha mãe encontra-se na urgência deste hospital desde as 16 horas e já são 20 horas e não foi chamada para o gabinete do médico. Na triagem deram-lhe uma pulseira verde porque só tinha 37,2. Mas entretanto está a subir. Fui falar com a enfermeira da triagem para tentar que houvesse uma reavaliação e ela diz que tenho de esperar. Então as possibilidades de resposta temos os cuidados de saúde, sistemas de triagem, os cuidados de saúde, qualidade técnica dos cuidados de saúde, procedimentos, o tempo de espera para atendimento clínico não programado superior a 1 hora e a adequação e pertinência dos cuidados de saúde, procedimentos. Vamos lá ver o que é que o nosso público entende deste exemplo. Sim. Aqui temos 3 hipóteses dentro dos cuidados de saúde, não é? Exatamente. E temos aqui os tempos de espera também a contrabalançar. Voltamos a lembrar que pode ser escolhida mais do que uma opção. Há casos em que isso se aplica, outros não, já sabem.
E veremos, faltam 20 segundos. Ainda só temos 77 respostas. Vamos lá. Está quase. 10 segundos. 4. Então, as opções corretas são a vermelha e a amarela. Parece-me que não há grandes dúvidas por parte do público. Estas são as opções corretas. O utente questiona a prioridade atribuída na triagem, neste caso a pulseira verde, e refere que pediu uma nova avaliação. Sempre que o foco está na atribuição da prioridade ou na retriagem, o assunto que o tipifica é este. Além disso, a reclamação refere que claramente a utente está há mais de 4 horas à espera para ser observada pelo médico, e isto encaixa diretamente no tema tempos de espera. Aqui não há qualquer referência à forma como o procedimento foi executado, portanto, não se enquadra na adequação, não se fala de técnicas incorretas, dores provocadas ou qualquer erro técnico. O reclamante não questiona as decisões clínicas nem a falta de avaliação ou exames. Passemos ao próximo caso prático. Ver então. Então, neste caso o meu filho tem 6 meses e tinha agendado para hoje com a enfermagem a toma das vacinas. Ao chegar ao centro de saúde, a recepcionista diz que é greve e não as vão dar. Tenho de marcar para outro dia. Não acho normal. O meu filho faz 7 meses para a semana. Então temos possibilidade de resposta. A qualidade da informação de saúde disponibilizada, a adequação e a pertinência dos cuidados de saúde procedimentos, a integração e continuidade de cuidados e nos procedimentos administrativos a greve. Então, voltamos a lembrar que pode haver mais que uma opção correta. O Carlos está... Temos 55 respostas, vamos lá aguardar. Faltam 38 segundos, ainda muita gente poderá responder. E voltamos aqui a ter temas importantes e que necessitam de, muitas vezes, de algum esclarecimento, porque percebemos que muitas vezes há erros na tipificação inserida e que é depois retipificado por parte da reguladora já na tramitação das reclamações. Faltam 10 segundos. Vamos ver então qual é que foi o vosso entendimento sobre a opção correta ou as opções. E muito bem, há aqui claramente destaca-se a resposta da greve, é efetivamente a opção correta, uma vez que a reclamação diz respeito ao facto de o serviço não estar a funcionar devido a uma greve, o que levou ao cancelamento da vacinação programada. O foco não está nos cuidados clínicos em si, mas na indisponibilidade do serviço. Nem a mãe também não questiona a decisão clínica sobre a vacina, nem a pertinência da sua aplicação. A questão não está na qualidade da informação de saúde, mas sim no funcionamento do serviço. Não há qualquer erro, omissão ou inadequação na informação clínica fornecida. Apesar de, e convém aqui também ressalvar, apesar da vacinação ser um elemento de continuidade, a reclamação não aponta falhas de articulação clínica, mas sim um impedimento administrativo, a greve. Voltamos então, agora para o próximo caso prático. Muito bem. Então, neste caso, tive consulta com um ginecologista que me segue no privado e ele acha pertinente realizar alguns exames que são caros. Por isso marquei consulta no meu médico de família e fiquei muito indignada porque ele nem me quis ouvir. Foi rude, levantou-se e disse-me que não pode prescrever exames do privado. Agora vou ficar sem fazer exames que são muito importantes. As possibilidades de respostas, temos a delicadeza ou urbanidade do pessoal clínico, temos também a discriminação em razão da entidade financiadora, a possibilidade de colocar a integração e continuidade de cuidados e a adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos. Tempo para apresentarem as vossas respostas. Vamos lá ver qual é que é o vosso entendimento deste caso prático. Esta é uma situação muito comum nas reclamações que vamos tendo conhecimento na nossa apreciação. Vem muitas vezes também inserida em assuntos que não lhe correspondem.
Mas vamos ver, faltam 16 segundos para conhecer as vossas respostas. Ainda só temos 80 respostas. Vamos lá ver. Qual é que foi a vossa escolha? 6 segundos. 2, 1. Então, as opções corretas são a encarnada e a verde, adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos e delicadeza. Estas são efetivamente as corretas porque alegadamente o médico de família não avaliou a situação, simplesmente recusou-se a ouvir o motivo da consulta e não considerou a pertinência dos exames sugeridos pelo ginecologista. O foco está na decisão clínica. Da mesma forma, está explícito que o médico foi rude, não deixou explicar a situação e levantou-se abruptamente, o que representa uma falta de urbanidade e delicadeza. Apesar de existir referência ao facto dos exames serem prescritos por um médico do privado, a reclamação não descreve qualquer tratamento discriminatório, baseado na origem do pedido. O médico não recusou assim por discriminação, recusou sem avaliar adequadamente a utente clinicamente. Embora a situação envolva também 2 prestadores, o privado e o SNS, a reclamação não descreve problemas em articulação entre serviços, portanto, não se aplica aqui a integridade e continuidade dos cuidados, não há falhas no encaminhamento ou perda de continuidade. O cerne da reclamação é a recusa de avaliação e a atitude do profissional e não constrangimentos na integração dos cuidados. Vamos a um novo exemplo. Aqui já estamos na 9ª pergunta. Ontem fui ao laboratório para tirar análises e o técnico que me atendeu não foi nada simpático. Sentei-me no cadeirão e ele parecia estar com pressa. Puxou uma manga da camisola para cima, pôs uma borrachinha e não usou luvas. No momento não tive reação, tive medo que me tratasse ainda pior, mas acho que não cumpriu os procedimentos adequados. Quais são as opções possíveis, Carlos? Temos então a esterilização, desinfecção e circuitos sujos e limpos. Temos ainda a violência, agressão, assédio, a adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos e, por último, a delicadeza, a urbanidade do pessoal clínico. Muito bem. Voltamos a lembrar que pode haver mais do que 1, 2, 3, podem até estar todas corretas. Isso é possível selecionar várias respostas. E vamos aguardar que o nosso público exerça aqui o seu poder de decisão sobre o que entende. Claro. E temos respostas muito, muito boas, não é? Sim, temos tido até resultados bastante positivos e que indicam que há uma correta identificação dos temas que se incluem em cada assunto da nossa árvore. Sim. Os últimos 3 segundos. Pode ser visto como uma avaliação daquilo que é o impacto dos nossos webinars. Isso Pronto, mesmo. vemos aqui que há uma tripla resposta correta. A adequação e pertinência, a delicadeza e a esterilização de desinfecção, uma vez que o utente descreve que o técnico não cumpriu o procedimento de forma adequada, nomeadamente por não ter desinfetado a pele, um procedimento clínico base. Para além disso, temos a referência de que o técnico não foi nada simpático, estava com pressa, adotou uma postura intimidatória. Este tipo de comportamento enquadra-se no tema assunto focalização, delicadeza e urbanidade, neste caso do pessoal clínico. A questão da não desinfecção da pele, que não é referida no caso apresentado, indica uma falha. Por isso, além da adequação, este exemplo está incluído também no assunto de esterilização, desinfecção e circuito sujos e limpos, porque envolve práticas de higiene e prevenção, que incluímos neste assunto, porque não se considera que exista outro onde se deva incluir. De salientar que a menção da reclamante à não utilização de luvas não é por si só desadequada, uma vez que as luvas são um equipamento de proteção individual, neste caso para proteção do profissional. Apesar do comportamento ser desagradável, não houve agressão, portanto o assunto violência, agressão, assédio não se aplica e, portanto, as opções corretas são a encarnada, a amarela e a verde. Vamos lá. Muito bem, passamos então a mais um. 10º exemplo. Então aqui, a minha avó está internada na cirurgia U. Durante a noite pediu para ajudar a ir à casa de banho e auxiliar foi desagradável e disse-lhe que não eram horas para estar acordada. A minha avó levantou-se e caiu sozinha. Só conseguiu gritar até alguém aparecer, o que aconteceu passados 30 minutos. As possibilidades de resposta temos então, dentro do tema cuidados de saúde, quedas e acidentes. Temos ainda a adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos.
Temos dentro da focalização a delicadeza, a urbanidade do pessoal administrativo auxiliar ou de apoio e ainda também nos cuidados de saúde a qualidade da informação de saúde disponibilizada. Vamos lá, temos 48 segundos ainda para apresentar as vossas respostas. Este é um tema também muito comum, que vamos analisando nas reclamações que recebemos. E que abordamos ainda agora, não é? Durante este webinar, esta questão. Exatamente. Portanto, sinto que as respostas têm sido muito assertivas daquilo que são os nossos exemplos. Mesmo aquelas que não sei, fico a pensar se os nossos casos são muito fáceis ou se efetivamente estes webinars têm sido bastante eficazes. Eu quero acreditar na segunda hipótese. Olha, os últimos 5 segundos para a resposta. E temos 2 respostas corretas: quedas e acidentes e focalização, delicadeza, urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de apoio. Neste caso, estas são as 2 opções corretas, uma vez que o utente caiu durante o internamento, ou seja, durante a prestação de cuidados de saúde e depois de pedir ajuda e não a receber. Sempre que há uma queda dentro da instituição, independentemente da sua causa, o tema correto, o assunto correto é quedas e acidentes. E claro, temos a referência à forma desagradável como a auxiliar respondeu, desvalorizando o pedido da doente e recusando-se a ajudá-la a ir à casa de banho durante a noite. Por outro lado, de frisar que a questão aqui não é a decisão clínica ou a pertinência de um procedimento e não envolve uma falha na informação de saúde dada à doente ou à família. É efetivamente no processo de cuidado e na interação que foi estabelecida com o auxiliar e com a doente e a queda que depois aconteceu. Passamos então aqui ao 11º exemplo. Então, o meu pai está internado com prescrição de dieta mole e quando cheguei já tinham distribuído os almoços. Quando reparei, o meu pai tinha comida sólida e o mesmo tem falta de dentes e não consegue masticar. Já não é a primeira vez que acontece. Então, como hipóteses, temos cuidados de saúde, adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos, instalações e serviços complementares, qualidade da alimentação e cuidados de saúde, adequação da dieta e, por último, cuidados de saúde, integração e continuidade dos cuidados. Temos aqui um tema que foi abordado pela Sofia, aqui no nosso webinar, e que estabeleceu bem esta diferença entre o que é qualidade e adequação da dieta. Vamos ver se foi eficaz. Vamos ver se ainda persistem dúvidas. É o momento ideal, não é? Que é para tentar afastar aqui qualquer hipótese incorreta. Temos aqui, estou a ver que várias pessoas estão a responder no nosso chat e estão a indicar a opção amarelo maioritariamente. Há aqui algumas também que indicam a vermelha. Ora, mais uns segundinhos, não é? Exatamente. Estou ansiosa para ver esta resposta. 5 segundos. E muito bem. Ora, muito bem, pronto, e a maioria ganha, de facto, porque a tipificação correta é a adequação da dieta dentro dos cuidados de saúde, porque se trata da dieta efetiva às condições particulares daquele utente, não é? No caso, ele refere que o senhor tem dieta mal porque não tem dentes e não consegue mastigar e eventualmente deglutir. A tipificação incorreta relacionada com a qualidade da alimentação, no caso, dentro das instalações e serviços complementares, estaria de facto errada, porque não se trata da forma como a refeição está disposta no prato, por exemplo, ou também não cabe, portanto, na adequação e pertinência dos cuidados, porque ninguém está a colocar também a hipótese se aquela dieta estaria indicada em termos clínicos efetivos àquele doente ou não. Portanto, a opção certeira seria mesmo a adequação da dieta. Avançando, 12ª pergunta.
Trouxe a minha mãe a uma consulta de especialidade do Hospital X e à entrada das consultas solicitei uma cadeira de rodas porque ela tem dificuldade em andar longos percursos. O auxiliar disse que de momento não tinham porque tinham sido todas requisitadas. Como hipóteses de resposta temos cuidados de saúde, dispensa de medicação e dispositivos de apoio, instalações e serviços complementares, disponibilidade de equipamentos clínicos de apoio, cuidados de saúde, adequação e pertinência dos cuidados de saúde / procedimentos e, por último, focalização no utente, delicadeza, urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de apoio. Lembramos novamente que pode haver mais do que uma opção correta. E temos aqui vários temas da nossa árvore: instalações, focalização, cuidados. São 3 temas distintos. E é uma situação que, pronto, onde existe alguma confusão de facto na tipificação. Por isso é que estamos também aqui a insistir bastante nesta questão. Vamos ver se é desta que toda a gente consegue perceber o que é que cabe e onde. Portanto, mais um bocadinho ali, em 15 segundos. 16 segundos, é isso mesmo. Também estou a acompanhar aqui as respostas que vão dando na caixa de comentários. Há muita gente também a participar através dessa função. Temos aqui várias respostas. Ora, aí está, pronto, fico bastante satisfeita com a seleção da opção correta nas instalações e serviços complementares, disponibilidade de equipamentos clínicos e de apoio. Relembro, ainda que não caiba aqui neste exemplo, que se for uma cedência de uma cadeira de rodas no âmbito das ajudas técnicas, isto é, o doente levar a sua cadeira de rodas para o domicílio porque tem mobilidade condicionada, por causa de alguma condição crónica, portanto, esta situação caberia sim nos cuidados de saúde, mas não é o caso. No caso, a pessoa deslocou-se ao estabelecimento, vai a uma consulta ou vai a outro sítio qualquer e precisa de uma cadeira para se mobilizar dentro do estabelecimento. Portanto, cabe aqui nas instalações e nos serviços complementares. Muito bem. Vamos avançar para a 13ª pergunta, caso prático. Reclamo porque mudaram a marca das fraldas cedidas para o domicílio para incontinência urinária do meu pai e não absorvem os líquidos como as anteriores, deixando sempre a pele molhada. Como hipótese de resposta, temos cuidados de saúde, adequação e pertinência dos cuidados de saúde, procedimentos, cuidados de saúde, dispensa de medicação, dispositivos de apoio, procedimentos administrativos, responsabilização por danos e reparação por danos sofridos, e instalações e serviços complementares de disponibilidade de equipamentos clínicos e de apoio. Temos aqui também vários temas: cuidados, instalações e procedimentos administrativos. Lembro que podem utilizar mais do que uma resposta como seleção. Certo. Faltam ainda 40 segundos. Aqui existe uma ratoeira, portanto, atentos ao enunciado. E lembramos, faltando ainda 28 segundos, estamos a chegar ao final da nossa dinâmica e se restarem algum tipo de dúvidas acerca de tipificação, apresentem as vossas dúvidas na caixa de comentários. Depois teremos também um período de resposta às vossas questões e às vossas dúvidas, para ficar mais esclarecido. 5 segundos, Sofia, Muito estamos bem. quase. Ora, aí está. Pronto, ainda residem algumas dúvidas. De facto, esta situação da muda portanto, a marca das fraldas tem a ver com a dispensa de medicação e dispositivos de apoio dentro dos cuidados de saúde e segurança do doente. Não tem a ver, naturalmente, com a prestação de cuidados de saúde que ocorre, por exemplo, dentro de um estabelecimento, por exemplo, dentro de um internamento, ou eventualmente no trânsito, num serviço de urgência. Não tem naturalmente a ver com isso, tem a ver com o domicílio, por isso é que eu disse que de facto havia ali uma ratoeira. Então, seria errado tipificar em instalações e serviços complementares, naturalmente, porque não se trata desse assunto. Dos procedimentos administrativos, responsabilização e reparação por danos sofridos também não cabe aqui, portanto, nem adequação e pertinência dos cuidados de saúde dentro dos cuidados efetivos. Seria, então, a resposta correta esta da dispensa de medicação e dispositivos de apoio, então, dentro do tema que é os cuidados de saúde.
E avançamos para a 14ª pergunta, para o nosso 14º caso prático. O meu avô está internado neste hospital e, curiosamente, de cada vez que o visito, está sempre com a fralda suja. Não há ninguém que possa trocar a fralda de modo a manter a dignidade do meu avô e, como hipótese de resposta, temos instalações e serviços complementares, limpeza e salubridade das instalações, cuidados de saúde, adequação e pertinência dos cuidados de saúde / procedimentos, cuidados de saúde, esterilização, desinfecção e circuitos sujos e limpos, e no final, haver de acesso a cuidados de saúde, resposta em tempo útil / razoável. Esta questão não foi inocente, de facto. Ela surge na sequência da anterior e é precisamente para haver aqui uma distinção entre aquilo que cabe dentro dos cuidados de saúde e, eventualmente, outra tipificação. Por isso é que eu dizia na anterior que era uma espécie de uma ratoeira. De facto é, mas é para se consolidar, de facto, aquilo que é a correta tipificação dentro desta situação em Desta particular. temática. Uhum. Exatamente. Restam 28 segundos. Tenho acompanhado sempre aqui as respostas que vão sendo dadas na nossa caixa de comentários. Também temos muitos dos nossos espectadores que estão a acompanhar-nos, que não entraram na plataforma e vão respondendo aqui, o que é ótimo também para percebermos qual é que seria a seleção correta. Ora, muito bem, é isso mesmo. O ponto que eu queria deixar aqui de forma muito pertinente é precisamente este, é que o senhor estaria internado, portanto, e sempre que o familiar o visita tem uma fralda suja e, de facto, a tipificação correta é a da adequação e pertinência dos cuidados de saúde e procedimentos dentro do tema cuidados de saúde. Isto significa que as tipificações relacionadas com as instalações e serviços complementares, nomeadamente a limpeza e a salubridade, ou até a esterilização, desinfecção e circuitos sujos e limpos dentro dos cuidados de saúde, ou até uma resposta em tempo útil ou razoável, não é? Que também podia haver aqui algumas dúvidas, mas esta, digo, pronto, faz referência ao acesso a cuidados de saúde, estariam, portanto, erradas. Estão erradas porque se trata efetivamente de uma prestação de cuidados àquela situação em específica e que, no caso, não chegou a ser realizada. E, por fim, o último caso prático. Estive internado na sequência de uma colcistite e tive de ser intervencionado cirurgicamente. Estive algaleado uns dias e agora estou com febre, alterações na urina e dor na barriga. Os enfermeiros colheram urina e o médico diz que tenho uma infecção urinária. Como hipótese de resposta, temos cuidados de saúde, esterilização, desinfecção e circuitos sujos e limpos, procedimentos administrativos, responsabilização / reparação de danos sofridos, cuidados de saúde e infecção associada aos cuidados de saúde e, por fim, opção verde, instalações e serviços complementares, limpeza e salubridade das instalações. Voltamos a lembrar que pode haver mais do que uma opção correta. Esta também é uma situação que vamos encontrando aqui nas nossas reclamações. Sim, e dizer neste momento que a avaliação que se faz para a tipificação das reclamações é muito casuística, não é? Às vezes é aquela informação que nos dita a forma como vamos tipificar. E à semelhança daquilo que tu disseste, Miguel, no início do webinar, de facto tem a ver com a percepção do utente. Do utente, exatamente. Exatamente, ou do reclamante, que pode ser um acompanhante ou um familiar, ou o que for. No caso, temos que dar especial relevância a esse facto, para podermos tipificar corretamente. Sim, tocaste aqui num ponto importantíssimo, que é a tipificação não reflete nenhuma decisão em relação aos factos que estão apresentados. Já temos respostas, Exatamente. Sofia? Já temos respostas, também fico bastante satisfeita com os resultados, porque na verdade a tipificação correta situa-se na infecção associada aos cuidados de saúde, porque partindo daquele pressuposto que falamos inicialmente sobre aquilo que é a definição de infecção associada aos cuidados, naturalmente existe uma infecção que decorre da prestação de cuidados de saúde efetiva, não é? No caso, o senhor foi internado, foi até intervencionado cirurgicamente, esteve algaleado e, portanto, tem uma infecção urinária que decorre, portanto, daquela prestação efetiva de cuidados de saúde. Portanto, as restantes tipificações estariam, no caso, incorretas.
E com isto terminávamos, Terminamos. portanto, o CAUT. É tempo de fazermos um pequeno intervalo. Também Parece que sim. Parece que é vamos ter 10 isso. minutos de Vítor, descanso queres tomar as para a rédeas? equipa. Vamos então fazer. Perdão. Vamos fazer então 10 minutos de intervalo. Voltamos daqui a pouco. Apenas mais uma nota para quem nos está a ver e que nos solicita os certificados de participação. A informação de que os mesmos vão ser enviados logo que possível e serão enviados para aquelas pessoas que efetivamente assistem a esta emissão através da plataforma do StreamYard. Então, até daqui a 10 minutos.